Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gilberto Melo. Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto muito interessante. Hoje mais cedo, uma das minhas alunas do curso de baralho cigano fez uma pergunta muito interessante para mim e eu vou estar dividindo a pergunta e a resposta que eu dei para ela aqui para vocês. Ela me perguntou o seguinte: Gilberto, né, porque tem algumas pessoas que me chamam de pai por ser pai de santo. Pai Gilberto, eu tô com uma dúvida. Geralmente, quando eu vou fazer leitura de cartas, eu peço o nome da pessoa, me concentro no nome, na foto, data de nascimento, para fazer a leitura. Mas e se a pessoa for uma mulher ou um homem trans? E se a pessoa tiver um outro nome? Eu tenho que pedir o nome dela, o nome morto, né? O nome morto é a expressão que a gente usa para o nome que ela foi registrada. Ou eu posso utilizar só o nome que ela escolheu. Dá certo se eu utilizar só o nome que ela escolheu ou não? Tô com essa dúvida. E aí, o que você responderia para ela? Comenta aqui abaixo qual que é a sua opinião sobre isso, tá? Antes de eu falar sobre um tema tão interessante, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve caso você não seja nosso inscrito, tá? Então vamos lá, pessoal. Falar de qualquer aspecto de transexualidade envolve várias questões, tanto culturais, quanto espirituais, quanto pessoais. As pessoas têm opiniões diversas sobre essa questão. Agora, eu vou falar com vocês a opinião do Gilberto enquanto espiritualista, com tudo que eu estudei, com tudo que eu acredito e com tudo que os guias espirituais sempre me apresentaram. Primeiro, transexualidade é uma coisa natural. Oh my God, não é natural, é natural. Sabe quando eu falo que é natural? É da natureza humana. A gente pensa muito na natureza dos bichos. Quando a gente pensa em natureza, a gente olha para a natureza dos bichos, dos pássaros, de tudo. O homem, ele também é um ser que faz parte da natureza. A gente está tão desintonizado da natureza, a gente está tão desconectado da natureza, de modo geral, que a gente olha para a natureza como se a natureza fosse algo à parte de nós. E não, o ser humano também é natureza, ele também faz parte da natureza. E a transexualidade, ela é algo que você encontra ao longo do tempo, em todas as culturas, em todas as épocas. Então não é um comportamento. Se fosse algo cultural, momentâneo, seria só de um grupo específico, sabe? Não é um comportamento cultural. É um comportamento que você vê em várias culturas, em épocas diferentes. Porque isso é do ser, é da natureza humana. Não quer dizer que todo ser humano, por exemplo, tenha essa inclinação, ou tenha essa sensação, ou tenha esse processo particular. Mas vários seres humanos têm. Então a primeira coisa que cabe a gente, respeitar. E eu sei que é intuitivo muitas vezes isso, por quê? Porque o ser humano ele é muito egóico. A gente olha o mundo pelos nossos olhos. Eu sou um homem cis. Então é difícil, se eu analisar só a minha vivência, entender uma mulher ou um homem trans. É a mesma coisa, eu sou um homem branco. Isso não quer dizer que eu não possa me entender que o racismo é algo prejudicial. Porque a grande questão é que a gente baseia o mundo na gente. E, gente, o mundo é plural. Tá? Então, assim, a primeira coisa que tem que estar fixo na nossa cabeça. A pessoa ser trans ou a pessoa ser cis é indiferente para mim. Eu vou respeitá-la pela natureza humana que ela é. A forma como ela manifesta essa natureza é individual dela, mas faz parte da natureza humana, tá? Então, isso é muito básico, mas às vezes a gente tem que falar sobre isso. Gente, as pessoas às vezes fazem todo um carnaval, faz toda uma coisa, ai meu Deus, é um homem trans, é uma mulher trans, é um ser humano que se manifesta daquela forma. E se ele tá feliz e tá pleno naquela forma, pra mim tá ótimo. Antes uma mulher trans ali em todo o seu esplendor e beleza, antes um homem trans em todo o seu esplendor e beleza, do que um homem cis frustrado, do que uma mulher cis frustrada. Gente, eu falo uma coisa pra você. Eu não tenho preconceito com nada, mas eu tenho preconceito com gente chata. Pelo amor de Deus. Gente que reclama, gente que lamúria, gente que faz fofoca, gente assim que incomoda, que atormenta todo mundo, gente que briga com família, com namorado, com amigo. Ai, Deus me livre. Esse tipo de gente eu tenho ranço. Aos trans eu tenho admiração até. Sabe por quê? Porque eu admiro eles conseguirem serem eles no mundo que força a gente a ser cópias de padrões e valores. Não é fácil sair do armário.
para um homem, para um homem gay, para um homem bi, que dirá para um homem ou para uma mulher trans. Então eu tiro meu chapéu, porque eu como bruxo, eu entendo que liberdade é a máxima de tudo. Eu tenho que ser livre e deixar o outro ser livre. Isso é uma máxima para mim. Eu entendo que eu tenho que ser eu, você tem que ser você. Então por que eu vou achar que eu tenho que palpitar no movimento, no processo do outro? Então, quando alguém chegar, se você joga cartas, e uma pessoa trans chegar para você, você vai tratar com a maior normalidade, porque é a coisa mais normal, tá? Agora, respondendo a questão que movimentou esse vídeo, né, que trouxe a ideia de trazer esse vídeo aqui para vocês. O nome, quando a gente pede um nome para fazer leitura de cartas, o nome ele tem um rastreio energético. Um nome é só um nome. Várias pessoas chamam José da Silva. Mas quando eu pego lá José da Silva, data de nascimento e foto, eu estou canalizando a energia daquele José da Silva. Agora, você concorda comigo que o nome foi posto para você? Não faz diferença quem escolhe o seu nome. Ah, o nome de batismo foi minha mãe que me deu. Esse nome hoje em dia é morto. O meu nome agora é Suzana. Eu chamava Pedro no passado, agora eu me chamo Suzana. Só mudou quem te nomeou. Antes foi sua mãe que te nomeou, agora foi você que se nomeou. Então não faz diferença do ponto de vista energético. Porque o que a gente precisa não é do nome em si, é da energia por trás daquele nome. E desde que eu tenha outros dados, por exemplo, a pessoa me passa o nome dela agora, né? O nome que ela optou em se chamar por ele. E data de nascimento, ou nada disso, ela não quiser, não precisa nem focar no nome, me dá uma foto da pessoa. Eu canalizo a energia dela muito melhor através da foto do que através do nome. Muita gente mascara a sua transfobia, mascara o seu preconceito, a sua ignorância. Não dá para ler cartas sem utilizar o nome de batismo. Conversa fiada. Dá para ler cartas com o nome de batismo, dá para ler cartas com o nome de casado, dá para ler cartas com o nome que a pessoa escolheu, dá para ler cartas só com a foto. Eu já li cartas só com o primeiro nome. Sabe, isso aí é coisa que às vezes a pessoa aprendeu assim, ela replica, mas tenta. Sinceramente, Gilberto, mas o que custa ela dar o nome de batizado dela? O que custa ele dar o nome de batizado dele? Às vezes ele não quer, ué. Ele se sente mal. Ele lembra de um período da vida dele traumático. Por que eu vou fazer o meu cliente, por que eu vou fazer a pessoa que eu atendo se sentir mal? Pelo contrário, eu quero que ele saia da minha mesa melhor do que ele entrou. Eu quero que ele saia da minha mesa pleno. Sabe? Maravilhoso, acolhido, amado, amada. Então, gente, para com isso. Você pode sim fazer uma leitura só com o nome que a pessoa atualmente se chama ou se identifica, sabe? Não tem necessidade, não precisa nem perguntar de outro nome, sabe? Se você não quiser, achar que talvez não vá conseguir, peça a foto e canalize através da foto, que é muito melhor do que o nome. O nosso atendimento de cartas é muito mais do que dar respostas, é sobre acolher as pessoas, é sobre orientar as pessoas. E nós só conseguimos orientar genuinamente o nosso cliente se a gente se identifica com ele, se a gente se conecta com ele. E você não vai se conectar de verdade com o seu cliente pegando um nome que ele chama de morto. Tá? É uma questão, talvez, que pode parecer trivial para muita gente. Mas para quem joga cartas e para esse movimento queer que a gente visualiza hoje, é muito importante. E esse canal é um canal que eu me proponho diariamente a conversar sobre espiritualidade de uma forma séria, madura e sábia para cada um de vocês. Agora que eu já falei minha opinião, já trouxe esse assunto, comenta aqui embaixo. O que você acha sobre isso? Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!